Vamos lá, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Em 1 Coríntios, capítulo 3. Primeira Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Amém? Acharam? Amém? Alguém está procurando ainda? Espera um pouquinho. 1 Coríntios 3, 9. A minha versão é a NVI, mas você pode acompanhar se a sua versão for diferente. Que diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Amém? Só quero repetir o versículo 9. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo tão precioso aqui, Senhor, por esse louvor, essa adoração, Senhor, a presença do Senhor neste lugar. Eu coloco a palavra do Senhor agora. Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor, usa a minha vida, tudo aquilo que eu possa comunicar, Senhor, que o Senhor possa ministrar ao coração dos meus irmãos, e aquilo que eu também não consiga, que o Espírito Santo possa invadir, poder falar, Senhor, e que é só Tu que sabe aquilo que está em nosso coração, Senhor, e nós declaramos e pedimos, Senhor, a Sua presença, continue neste lugar, falando conosco, em nome de Jesus, amém. Amém? Queridos, antigamente, quando eu havia me convertido e depois um tempo caminhando com o Senhor, jovem, adolescente, muitas vezes a gente, quando eu ouvia a palavra maturidade, né? A gente fala muito isso hoje em casa, né? Eu tenho uma adolescente de 16 anos e às vezes a gente fala, tem que ter maturidade. Eu falo, eu tenho e tal. Mas quando eu era adolescente, muitas vezes eu confundia e pensava que maturidade era uma fase que a gente ia chegar em algum ponto que eu falaria assim, puxa, agora está tudo resolvido. Né? Quando a gente fala até sobre maturidade natural, sem ser espiritual falando, você fala, cara, vai chegar numa fase em que eu já vivi tantas coisas, eu já sei de todas as coisas. E espiritualmente falando, então, quando a gente falava, não, vou alcançar a maturidade espiritual, pensava, puxa vida, vai chegar em um ponto que está tudo resolvido, eu já vivi tantas coisas, já fiz tantas coisas, e que, não que eu saiba de tudo, mas que Deus já construiu tantas coisas que talvez é só alguns ajustes. Mas eu tenho percebido que no decorrer da minha vida principalmente, talvez isso acontece na sua também, Deus já fez tantas coisas, Deus já mudou atitudes, Deus mudou pensamentos, nos libertou de pecados, restaurou áreas que eram quebradas, mas eu percebo, querido, e é uma verdade que eu percebo na minha vida, que sempre tem algo de Deus a construir na minha vida. Parece que quanto mais o tempo passa, mais eu percebo que, glória a Deus, Senhor, obrigado por tantas coisas que o Senhor fez, mas eu olho e falo assim, eita, Deus tem tanto para fazer ainda na minha vida. E aí eu fico pensando que maturidade, querido, não é a gente chegar num ponto, mas maturidade é que sempre vai ter algo para ser construído em nós. E isso eu não sei se é a síndrome que a gente vai passando, vai chegando à idade, que você começa a ser pensativo, você vai vendo os filhos, você vai pensando em tudo que você já viveu, e você começa a olhar muitas vezes lá para trás, e fala assim, glória a Deus de tudo aquilo que foi construído, afinal de contas eu sei de onde eu saí, e eu sei tudo aquilo que Deus já fez, mas eu falo, Deus, mas tem tantas coisas, e eu preciso cada vez mais de Ti. E muitas vezes, quando eu começo a olhar e ler, eu gosto muito de ler a respeito de Paulo, o príncipe do Evangelho, né, um dos apóstolos, e a gente começa a perceber que Paulo, no decorrer da história, da linha do tempo da vida de Paulo, a gente percebe que Paulo foi mostrando que cada vez que ele ia ficando mais maduro, cada vez Paulo ia demonstrando que ele precisava mais do Senhor.
Se você pegar a vida de Paulo, você vai ver que no começo Paulo tinha que defender o seu apostolado. Ele tinha que falar, olha, eu sou apóstolo de Cristo, porque constantemente as pessoas duvidavam do chamado dele de Cristo. Então ele tinha que falar, não, eu também sou apóstolo de Cristo. Ele tinha que defender isso. Mas daí você vai perceber que no decorrer do tempo, Paulo vai evoluindo a sua humildade, se é que eu posso dizer isso. A gente vai perceber que antes que ele lá falando, olha, eu também sou um apóstolo, mas lá na frente, em Coríntios, depois, nesse mesmo livro que nós estamos lendo, ele fala assim, olha, eu sou o menor dos apóstolos. E depois, mais na frente ainda, Paulo está falando lá em 1 Timóteo, ele está falando assim, olha, eu sou o pior dos pecadores. E lá no final ainda da vida dele, ele fala assim, eu sou o menor de todos os santos. E no final, Paulo já praticamente partindo, ele reconhece que ele tinha um espinho na carne, que você sabe disso. E ele fala assim, tua graça me basta. Ou seja, a gente consegue perceber que Paulo ia amadurecendo, Paulo ia crescendo, Paulo ia vendo Deus fazer tantas coisas. Ele já não era aquele homem lá no início que perseguia a igreja. Ele já estava mais maduro, mas cada vez ele ia percebendo que ele precisava ainda mais de Deus, que ele precisava ainda mais que Deus continuasse trabalhando. E eu percebo que a verdadeira maturidade não é a gente parar de mudar. É a gente desejar com que Deus não pare de nos transformar. Eu, pelo menos, cada vez que eu vejo, eu fico pensando, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez, mas continue transformando. Não para de transformar. E eu tenho crido, queridos, e o que eu quero dizer para vocês é exatamente isso, que a maturidade não é a gente, não, beleza, chegou, parou. Quantos aqui já construíram, reformaram? É engraçado que eu já trabalhei com reforma. Eu não sei o que é pior, você trabalhar com reforma ou construir do zero. Mas é tão interessante, porque quando você constrói algo, vou pegar um exemplo de uma casa, é um sentimento muito estranho, que você acaba que você tem que ter o contentamento. Porque quando você constrói tudo, sempre você fala assim, eita, sempre tenho que fazer. E parece que quando tudo você pensa que está tudo pronto, você tem que vir fazendo as manutenções, né? E a gente vê que a vida cristã acaba sendo isso. Cada vez que a gente vai andando, a gente vai percebendo, está tudo legal, já está começando a ficar lindo a nossa vida, mas sempre tem uma área que a gente precisa dar uma manutenção, que Deus precisa vir e dar uma manutenção. E se você pegar a respeito desse texto, queridos, a gente vai pegar que Paulo estava escrevendo para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja rica em dons, mas era uma igreja pobre em maturidade. Se você pegar todo o livro de Coríntios, você vai perceber, os 2 livros de Coríntios, você vai perceber que ela tinha vários dons, várias coisas, mas muitos problemas de imoralidade, problema de vaidade espiritual, problemas de competição, divisão. Esse mesmo texto que nós estamos lendo, se você ler um pouquinho antes, você vai ver que está tendo uma competição ali, que um está falando assim, olha, eu sou de Paulo, o outro está falando, olha, eu sou de Apolo. Está tendo parecendo torcida dentro da igreja. Um é daqui, outro dali, e aí Paulo fala assim, quem que é Paulo? Quem que é Apolo? São só servos. E Paulo começa a falar, mas eu acho interessante porque Paulo já está mais maduro aqui. Paulo já está provavelmente aqui na 2ª viagem missionária, quando escreveu essa carta. Então Paulo já havia vivido perseguições, Paulo já havia sofrido, já estava pastoreando pessoas, e ao invés de Paulo vir e dar uma palavra muito dura e falar alguma coisa, eu acho interessante porque ele fala assim, vocês são cooperadores de Deus, vocês são edifício e lavoura de Deus. São 2 figuras importantes, né? Os especialistas, eu não vi o Alisson aí, mas os especialistas em lavoura, pode vir aqui dar uma aula para a gente, de que uma lavoura, ela é cheia de processos, né? Quando você vai plantar, eu não mexo com lavoura, eu tenho clientes que mexem com lavoura, e para mim, eu fico olhando, e é uma arte, porque tem que existir o preparo da terra, tem que existir, aí você vai lá, depois você preparou toda a terra, e você viu, você tem que entender do clima, você tem que entender das estações, e quando você planta, depois você vai ter que regar, e depois você vai ter que esperar, e depois você vai ter que colher. São processos que vão acontecendo. Eu não tenho, como eu disse, nenhuma experiência com lavoura,
Acho engraçado que qualquer coisa que a gente planta de flor lá, eu falei para minha esposa, a gente é ruim não tem aquele negócio de ser ruim de flor, planta qualquer flor, ela morre. Até um cacto lá em casa, quase que, eu falei, mas só não precisa pôr nada nele, o cacto ficou murcho, rapaz. Eu falei, mas não é possível, até no deserto ele não morre, aqui em casa ele secou. Então, eu não sou bom com lavoura, não sou bom com plantio. Mas edifício, com edifício não, mas construção, a gente já teve algumas experiências que foram duras, foram boas, mas tanto as difíceis como as boas, acabei aprendendo algumas coisas, e eu quero focar um pouco mais nessa segunda parte a respeito de edifício, porque eu percebo que a nossa vida cristã, ela é uma construção, é seguido por etapas, e se a gente trouxer isso para um contexto da nossa vida, como uma construção de fato, a gente vai entender que primeiro, para você construir algo, você precisa ter um terreno. E eu e você, nós somos o terreno, amém? Nós somos o terreno de Deus, e esse terreno, ele já foi pago, esse terreno ele já foi comprado pelo sangue de Jesus na cruz, ele está pago. Ele já não custa mais nada, para você ele é de graça, porque já foi pago esse terreno. Tudo aquilo que nós tínhamos, Jesus foi lá, e pagou o preço desse terreno para nós. Então, para que você possa construir algo, você já tem o terreno, mas esse terreno, Deus começa a trabalhar nele a partir do momento em que eu e você recebemos Jesus, amém? Que é como se fosse um terreno vazio, lá o terreno está pago, o terreno está ali, mas quando eu e você recebemos Jesus, é como se nós disséssemos para o construtor, beleza, pode trabalhar nele agora. Por isso, eu acredito que você, se fizemos isso, tomamos essa decisão de falar, Jesus, dirige a minha vida, você já disse para o construtor, pode começar a trabalhar aqui no terreno. Quando você vai construir, se você pensa em construir, aqueles que não tiveram a experiência de construir algo, e tem esse desejo, eu declaro que vocês realizem isso em nome de Jesus. Mas quando você vai construir algo, qual a primeira coisa que você tem que fazer quando você já tem o terreno pago? O que você tem que fazer? Vamos lá. O projeto. Primeira coisa que eu preciso ter para me construir algo é um projeto. Eu preciso ter um projeto. E sabe, queridos, eu acho tão interessante porque a palavra do Senhor diz que, lá em Jeremias 29:11, você pode abrir para a gente aí? Jeremias 29:11, diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro, amém? Toda obra, primeiro ela começa no coração do arquiteto, antes da obra existe um projeto, e Deus já tem um projeto para você, amém? Deus já traçou um plano e um projeto para você, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo Ele te escolheu, você não é um acidente, você não é um acaso, existe um projeto de Deus sobre a sua vida. E é interessante porque muitas vezes eu tenho um terreno na cidade e eu tenho tido alguns planos, principalmente de construir algo relacionado à parte comercial que eu tenho, o meu escritório, para tentar sair do aluguel ali. E eu vivo riscando algumas coisas lá, eu não tenho experiência nenhuma com parte de arquiteto, mas eu gosto de desenhar. Quando nós fomos reformar a nossa casa, primeiro a gente desenhou no caderno, mais ou menos, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Depois nós levamos para o arquiteto. E aí algumas coisas ele falou assim, isso aqui que você está fazendo não tem jeito, porque isso aqui precisa de um pilar, isso aqui precisa... Então, o arquiteto começou a dar clareza para algumas coisas, e eu me lembro que quando nós fomos construir a casa em que nós moramos, a gente olhava o projeto, principalmente aquele projeto da planta baixa, que é legal quando você vê as imagenzinhas, né? Mas muitas vezes eu olhava o projeto e eu não entendia. Ué, o que é isso aqui? Isso aqui é um banheiro? Não, isso aqui é tal coisa. Não, isso aqui é um banheiro? Não, isso aqui é a caixa de energia.
Sabe, muitas vezes nós olhamos o projeto que Deus tem para mim, para a sua vida, e às vezes a gente não entende. Às vezes a gente não consegue entender o que Deus vai fazer, e com certeza, às vezes se Deus contasse tudo o que Ele ia fazer, a gente desistiria do projeto. Se Deus talvez tivesse falado para José que ele ia ser o governador do Egito, mas se Deus tivesse contado todo o processo em que ele iria viver, ia ser preso, ia ser injustiçado, e os irmãos iam fazer aquilo com ele e tal, talvez ele teria desistido. O projeto que Deus tem para mim e para você, Deus tem o melhor plano que possa fazer para mim e para você, amém? E esse plano, querido, ele é um plano perfeito, é um projeto perfeito que Ele tem para mim e para você. Quando nós temos esse projeto, queridos, Deus nunca vai abandonar esse projeto. Quem muitas vezes abandona somos nós. Muitas vezes nós abandonamos os planos de Deus, nós largamos os projetos de Deus. Ele nunca abandona e Ele nunca improvisa sobre a minha e sua vida. Diz para a pessoa que está do seu lado, fala assim, não tem gambiarra não, com Deus não tem gambiarra não. Sabe, queridos, depois que você tem o projeto, vou construir, o que a gente precisa fazer? Eu tenho o terreno, eu tenho o projeto, o que eu preciso fazer? Dinheiro também. Mas a primeira coisa, quando eu vou construir, eu preciso fazer uma limpeza no terreno. O terreno precisa estar limpo. O terreno, se tem mato, eu tenho que mandar limpar o mato. Vou ter que tirar as pedras que tem ali. Às vezes os vizinhos jogaram lixo. Às vezes tem entulho lá. Assim como as nossas vidas, quando Deus começa a vir para limpar as nossas vidas, começa a achar lixo. E assim foi comigo, talvez com você. Quando você recebeu Jesus, Jesus começou a ter que fazer uma limpa. Isso aqui, mentira, tem que tirar. Isso aqui, não, isso aqui eu vou tirar, pecado. E Deus começa a limpar, a arrancar todo o lixo, toda a sujeira. Começamos a viver um processo de santificação. Deus vai removendo o orgulho, o pecado. Vai removendo a amargura, ressentimento. Tudo aquilo que nos afasta, Deus começa a fazer uma limpeza, o terreno tem que estar preparado. E quando faz toda a limpeza, geralmente, o que tem que acontecer? Uma terraplanagem, um alinhamento. Aí as máquinas começam a trabalhar. Aquilo que está alto, precisa passar a máquina para baixar o orgulho, a soberba, precisa descer um pouquinho. Aquilo que está um buraco, que está um vale, que nós estamos muitas vezes... O medo, o desânimo, a autocomiseração, Deus precisa levantar aquilo. E as máquinas precisam vir, começar a limpar a nossa vida. Sabe? E Deus vai preparando e vai equilibrando as coisas e vai arrumando. Eu não sei quanto tempo você tem com Deus, mas eu tenho certeza que quando você começou a caminhar com Jesus, foi esse o processo que Ele começou a fazer. Começa a limpar, começa a alinhar, começa a equilibrar, dá mais clareza nas coisas, e o terreno começa a ficar preparadinho, bonitinho para ser trabalhado. Amém? E depois, queridos, que quando Ele vai limpando, tem alguns terrenos que demora mais do que o outro, a limpeza é mais difícil, demora mais. Né? Às vezes tem uns terrenos que está mais feio, tem uns terrenos que precisa fazer algumas coisas. E eu quero dizer para você, nunca compare a obra que Deus tem na sua vida com a obra do outro. O que Deus tem para você é uma, o que Deus tem para o outro é outra coisa. Deus tem um plano e um projeto para a vida de cada um. E esse lance de muitas vezes a gente ficar olhando o projeto do outro e falar assim, nossa, isso aqui é mais legal. Deus tem algo para você. Então foque naquilo que Deus tem para você. Amém? Sabe, queridos, depois eu acho interessante toda a obra. Que eu até quando andava de bicicleta, às vezes eu andava lá por cima onde tem geralmente obra. E você pode ver que muitas vezes o que eles fazem? Depois que o terreno está pronto, eles vêm, botam um tapume, né? Não é assim? Às vezes eles botam um tapume. Às vezes no tapume eles botam o desenho bonito do projeto, de como vai ficar, seja o que for, uma casa, algo. E eles fecham tudinho. E aí você fica olhando, você fala, o que está acontecendo aí? Começa a entrar máquina e sai máquina. E ali começa a ir dinheiro, tempo. Por quê? E você não está vendo nada. Eu me lembro que eu estava vendo um projeto há muitos anos atrás, de uma obra aqui na cidade, e eu ia lá e estava lá, aqui,
em breve, projeto tal, edifício tal. E eu passava lá e só tinha tapume. Só tapume. E às vezes na nossa vida você só está vendo tapume e não está vendo nada. E entra máquina e sai máquina. E quem já construiu sabe que essa parte é a mais dolorida. Porque você vê dinheiro, dinheiro, dinheiro. E você não vê obra porque começa a trabalhar na fundação. E ali vai dinheiro. Ali vai dinheiro. Você começa a ver, como diz um amigo meu que é construtor, ali a gente só enterra o dinheiro, né? Começa-se entra caminhão, sai caminhão, e passa um mês Itapume, e 6 meses Itapume, e às vezes um ano Itapume. Porque está trabalhando no fundamento. E sabe o que eu acho interessante? Eu estava até pesquisando alguma coisa nesse sentido. Especialistas dizem que o fundamento custa 10% da obra. Quando o terreno é ruim, ele pode chegar a 20%. Mas olha só que interessante. 20%, 10% ou 20% de algo segura os outros 80% de projeto. O fundamento é algo que ninguém vê. Você já chegou na sua casa e falou assim, cara, gastei aqui X aqui no fundamento dessa casa. Vem cá ver que coisa linda. Não dá para ver a sapata, seja um prédio, seja o que for. Muitas vezes aquilo que Deus está fazendo na sua vida, que é para você, não é para ficar mostrando, não é para ficar divulgando. As renúncias que Deus pediu para você, as palavras que Deus pediu para você, muitas vezes é só para você. São coisas que Deus está ministrando na sua vida, porque isso está sendo trabalhado no fundamento. E às vezes, depois de tanto tempo, você fala assim, pastor, Deus está fazendo tantas coisas na minha vida, e só tapume. Mas fica tranquilo que a hora que começar a subir, todo esse fundamento vai segurar todo o projeto que Deus tem para a sua vida. Amém? Sabe, queridos, eu acho tão interessante, porque o projeto de fundamento, ele é caro, ele é demorado, gasta dinheiro, gasta-se tempo, mas é onde existe a maior força. Digamos, eu acho que talvez 50% ou 60% dos ferros que precisam vai ali. Você não vê nada, você não vê tijolo, você não vê piso, você não vê nada, é ferro, nunca vi tanto ferro. Quando você vai, precisa de mais barra de ferro, você fala, mas onde que vai enfiar? E quando você vai lá olhar a obra, cadê? Não estou vendo nada aqui, é só ferro para dentro. Tem pessoas que dizem que, dependendo da altura do projeto, é o tanto de fundamento para baixo. Eu não sei se é exatamente isso, mas sabe, queridos, às vezes Deus está trabalhando nas nossas vidas, ninguém está vendo. Deus está trabalhando na sua vida e você está vendo só tapume. Mas o projeto que Deus tem para você, ele vai se concretizar. Amém? E o fato de nós olharmos, queridos, só para tapume nas nossas vidas, eu estou olhando aqui e só estou vendo tapume aí que entra lá em Hebreus, que você já conhece o versículo que é Hebreus 11, que diz que a fé é a certeza das coisas que não vemos e cremos. Amém? Ou seja, a gente só tem que ter fé que fala assim, não, existe, eu só estou vendo poeira, eu só estou vendo tapume, eu estou vendo só escavação, barulho, não estou vendo nada, mas eu sei que Deus está trabalhando. E mesmo que talvez, querido, esteja demorando aquilo que Deus está fazendo na sua vida, não é porque a obra não é pequena. Quando a fundação é muito grande, é porque a obra que vai vir para cima é grande. Amém? Deus tem um projeto para a sua vida. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, se você está no fundamento, tenha paciência. Fala para ela aí. Sabe, queridos, quanto maior o prédio, maior o fundamento. E Deus está construindo fé, caráter. Ali no fundamento está sendo construindo perseverança, santidade, dependência de Deus. E tudo isso vai sustentar a minha e a sua vida pelo resto da vida. Eu me lembro de coisas que eu aprendi quando eu me converti, que eu não esqueço, nunca mais eu esqueci. Coisas que fazem parte do fundamento que Deus ministrou nas minhas vidas, eu nunca mais eu esqueci. E coisas que hoje, quando eu tenho oportunidade, eu ainda passo para frente, porque isso faz parte do fundamento da minha vida. Então tem coisas que Deus tem preparado na sua vida, que vai sustentar todo o projeto que Deus tem para você. Amém? E às vezes, e aí começa a vir a construção. Aí é gostoso e é rápido, né?
Você vem de manhã, você não vê nada. Quando é à tarde, já tem uma parede ali. Você fala, olha, aí começa a ser a parte que começa a ficar legal. Você demora uns 3 dias para isso, fala, eita, já levantou aquela parede ali. E você vai ver que vai se levantando parede, vai começando a aparecer as coisas, aí começa a ficar legal, porque você começa a entender o projeto agora. Ah, opa, agora levantou aqui, já estou vendo isso. Minha esposa não está aqui, então posso até falar, depois você não vai ficar bravo comigo. Quando nós estamos construindo a nossa casa, teve uma época que eu falei, ó, você não vai lá mais lá, pelo amor de Deus, porque às vezes tinha parede levantada, e depois chegava lá, eu ficava olhando assim, falava assim, ah, eu acho que essa parede não ficou legal aí. Acho que vai ter que aumentar a cozinha. Eu falei, mas tá de brincadeira. Porque parede levanta e parede que derruba é dinheiro que vai embora, né? E aí vai eu lá falar com o construtor, ó, os caras trabalhando na parede lá. E depois ela fala assim, não, eles abriram o buraco aqui, mas eu acho que vai ficar melhor lá. Eu falei, meu Deus do céu. E aí, ou seja, mas quando começa a aparecer as paredes, que você começa a entender algumas coisas. E aí você começa a perceber que Deus vai construindo algumas coisas na sua vida. Deus vai fazendo algumas coisas na sua vida e aí começa a ser legal, porque você vai vivendo algumas coisas em Deus, você vai entendendo algumas coisas em Deus. Mas é interessante que Deus também começa a desconstruir algumas coisas. E eu acho que é a fase mais difícil, tanto na nossa vida cristã, quanto numa construção civil, né? Mexer com reforma, acho que teve uma época que a gente só derrubava a parede, uma hora que eu falei, acho que vai cair de tanta parede que a gente está derrubando aqui, numa casa que a gente morava. Mas a parte de desconstrução, eu acho que é a mais difícil. Teve uma época que Deus teve que desconstruir tantas coisas na minha vida. Deus construiu muitas coisas na minha vida. Mas teve muitas coisas que eu acho que muitas vezes existiam paredes que já estavam ali. Que não é Deus que construiu. E às vezes eu acho que a gente até dá aquela distraída e o inimigo vem à noite e levanta uma parede rapidinho. E daqui a pouco tem uma parede de amargura ali, uma parede de religião. E eu vou te dizer, queridos, que eu vivi uma fase que eu só estava entendendo que Deus estava desconstruindo algumas coisas, que talvez fui eu que levantei. Muitas vezes foi o inimigo que levantou situações que a gente vive e você cria-se uma barreira com alguma situação. E muitas vezes é a gente, então muitas vezes Deus começa a desconstruir, começa a ter que derrubar algumas paredes que são paredes de rejeição, paredes de medo, de incredulidade, paredes de religiosidade. Como eu tinha uma parede de religiosidade na minha vida tão grande, que eu acho que era quase que uma casa toda. E Deus teve que desconstruir isso. E vai desconstruindo. Paredes de murmuração muitas vezes aparecem na nossa vida de repente ali. Essa parede não tinha, acho que alguém construiu ela aí, a hora que eu estava distraído. Muitas vezes o inimigo, ele aproveita para criar situações nas nossas vidas. E algumas paredes vão sendo levantadas, por isso que eu até coloquei que nós estamos em obras. Seja pelo engenheiro Jesus, ou seja pelo príncipe desse mundo. Quando o terreno está lá vazio, queridos, se Deus não está construindo, alguém está construindo. Se Deus não está construindo, o inimigo está construindo, invadiu o terreno e ele está construindo. Por isso que nós estamos em obras, porque se não é Deus fazendo nas nossas vidas, se nós não colocamos nas mãos de Deus, e muitas vezes nós deixamos Deus fazer e Deus está fazendo, mas muitas vezes nós, não Deus, deixa que eu resolvo agora, fica aqui de lado. Aí a gente começa a construir algumas coisas que não faz parte do projeto. Não faz parte desse projeto e a gente vai lá na frente, talvez a desconstrução vai ser mais dolorida do que a construção. E o fato de que eu estou sendo construído ou por Deus ou pelo príncipe desse mundo, queridos, mas nós temos a certeza de que Jesus ele veio para desfazer as obras do maligno, amém? Anota aí lá em 1 João 3,8, diz que Jesus veio desfazer as obras do inimigo. Por isso, eu e você precisamos ser construídos pelo Senhor, amém? Porque nós temos uma garantia que diz que, lá em Filipenses 1,6 diz que eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus nunca abandona a obra que Ele começou, amém? E eu acho tão interessante, porque Paulo, quando ele olha para essa igreja cheia de problemas, quando Paulo olha para uma igreja de crente, só crente, irmãos, tem ali.
Esses problemas que nós falamos está cheio de crente. E Paulo olha para aquilo lá, e ele fala assim, olha, vocês precisam deixar Deus construir na vida de vocês. Vocês precisam deixar que Deus construa. Vocês precisam estar dispostos para que Deus venha construindo algumas coisas. E você vai perceber que depois no versículo 10, ele está falando assim, ó, e olha, o interessante é que quando Deus está construindo as nossas vidas, nós também começamos a construir. Aquilo que nós fazemos aqui, é Deus trabalhando na minha vida, e nós trabalhamos na vida do irmão, nós trabalhamos no reino. E aí o que Paulo está falando lá no versículo 10 de hoje, ele está falando assim, ó, eu também, aí a gente começa, todo mundo que está sendo construído por Deus, começa a contribuir na obra de Deus, contribuir de fato construindo o reino do Senhor, aqui daquilo que nós temos que fazer. Só que ele fala assim, ó, todo mundo pode construir, só que todo mundo construa sobre o alicerce, sobre o fundamento que é Jesus. Sabe, querido, que eu e você nós temos que desejar cada vez mais, e eu digo que exatamente que a gente vai ficando talvez velho, como eu disse, né? Experiente, um jovem experiente de 45 anos, a gente vai ficando mais experiente e a gente vai vendo que Deus precisa construir tantas coisas ainda. E ao mesmo tempo eu desejo que Deus continue fazendo tantas coisas, porque eu falo, Deus, eu sei, volto a dizer, Senhor, eu sei o que eu era um terreno abandonado, um terreno sujo, um terreno vazio, e o Senhor veio construindo algo lindo. E muitas vezes a gente abandona o projeto que Deus tem para as nossas vidas. A gente começa a acreditar que esse projeto não vai para frente, às vezes a gente abandona, e o projeto fica meio que abandonado. E depois quando a gente volta e fala, Deus continua trabalhando na minha vida, Deus continua trabalhando aquilo, e nós temos a oportunidade de vir trabalhando na vida dos irmãos e trabalhando no corpo de Cristo. É isso que nós estamos fazendo aqui como corpo, amém? Sabe, queridos, e obra, reforma, esses dias lá em casa, é a quinta vez que a parede estoura assim, ó, da infiltração. A quinta vez que eu chamo o construtor, falo, cara, está com problema. Ele fala, não, vamos arrumar. Eu não sei o que é pior, se é o problema ou se é arrumar. Porque o transtorno que dá. Não, aqui que fala, não, você vê que está diminuindo, então a gente só vai tira, aí ele passa massa, lixa a massa, meu amigo, entra pó de massa até na bolita dos olhos da gente. O transtorno que uma obra cria, um transtorno que gera, muitas vezes aquilo que Deus está trabalhando nas nossas vidas, muitas vezes a gente está vendo a poeira, o desconforto, o barulho, mas eu vejo que até nisso Deus vai nos ensinando, até nos desertos que a gente passa pelas nossas vidas, nos momentos difíceis que a gente vai passando, a gente vai percebendo a construção de Deus nas nossas vidas. Eu sei que eu e você já vivemos coisas difíceis, mas que eu tenho certeza de que se você olhar com o olho clínico, e talvez não precisa nem ser tão com uma lupa, se você só olhar e falar, cara, esse momento foi tão duro, foi tão difícil para mim, mas Deus construiu isso em mim. Deus construiu que eu podia confiar nele, a fidelidade dele. Sabe, querido, a obra de Deus, muitas vezes, aquilo que Deus está fazendo na minha vida e na sua, vai gerar um desconforto, vai gerar um barulho, às vezes vai interditar áreas nas nossas vidas, mas deixa Deus trabalhar, porque Ele tem algo grandioso para fazer na sua vida, amém? Sabe, queridos, e hoje talvez, quando eu fiquei pensando a respeito disso, a minha oração é dizer, Senhor, eu sei que eu estou em obra, e eu não sei em que fase, não sei que tipo de edifício eu sou. Alguns aqui têm 10 andares, outros têm 2, outros têm 30. Mas o que Deus tem para mim é só para mim, o que Deus tem para você é só para você. E é algo lindo, é algo grandioso. Mas talvez o que Deus ministrou no meu coração é falar assim, talvez eu precise entrar em algumas áreas aí que você não deixou eu trabalhar. Eu tenho percebido, queridos, e que Deus, nesses últimos anos, principalmente, esses últimos 2 anos, Deus vinha trabalhando em algumas áreas na minha vida que me geravam desconforto, de muitas vezes, Deus vindo e mexendo e trabalhando, e às vezes eu tinha algumas atitudes de que aquilo me envergonhavam. Sabe, algumas atitudes num contexto de que fala assim, mas aí depois Deus falava assim, olha, você não deixa eu trabalhar nessa área, deixa eu trabalhar nessa área. E aquilo vai doendo e vai mexendo. Mas depois você vai percebendo que quando nós entregamos aquela área para que o Senhor possa mexer,
tudo vai ficando bonito, tudo vai fazendo sentido. Aquilo que incomodava, aquilo que era vergonha, vai se perdendo. Por isso, nessa noite, querido, eu gostaria que você deixasse que Ele tirasse todo o entulho da sua vida. Muitas vezes nós queremos uma igreja pujante, uma igreja tremenda, e é isso que eu desejo, que você deseja. E a verdade é que quando nós abrimos nosso coração para que deixar Deus trabalhar em nossas vidas, e nós vemos isso, nós começamos também daqui a pouco a construir na vida uns dos outros. Aquilo que nós fazemos aqui, aquilo que nós ministramos, aquilo que nós falamos, aquilo que você faz na sua célula, aquilo que você ministra, você está construindo na vida do irmão. Seja um curso de casais, seja qualquer coisa que está sendo construído na vida, seja uma célula. Eu estou construindo na vida um dos outros, e isso é o corpo de Cristo. Pastor, quando acaba essa obra? Uma hora ela acaba, né? Uma hora ela chega ao final. A notícia boa é que um dia ela vai ser concluída. Amém? Mas um dia esse edifício vai estar pronto. Não nos comparando com Paulo, não sei se essa é notícia boa ou ruim, mas Paulo chegou ao final da vida dele e falou: Senhor, eu ainda precisava que ser construído muitas coisas. Talvez essa obra que Deus está fazendo nas nossas vidas vai até o último dia nosso de vida. Deus vai trabalhando, Deus vai se construindo. Mas eu acho tão tremendo porque Jesus, quando Jesus ia subir aos céus, Ele disse assim: olha, eu vou lá preparar um lugar para vocês. E depois eu volto para buscar vocês. Vai chegar um dia, queridos, que a obra vai estar finalizada. E nós vamos poder morar nas moradas eternas juntamente com Ele. Amém? Então a obra, enquanto nós estivermos aqui, Deus está trabalhando. Deus está movendo na minha e na sua vida. E Deus tem grandes coisas para fazer. Amém? Queria que você se colocasse de pé. Sabe, queridos, até que esse dia chegue, até que esse dia, eu quero dizer para você, permaneça no processo. Às vezes a gente não tem paciência, às vezes a gente não entende, assim como todos os processos, todos os momentos difíceis até que nós vivemos, nós não entendemos o que está acontecendo, mas confie no projeto, confie no construtor, confie naquele que tem os planos para a sua vida. E nessa noite eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu não sei a sua condição nessa construção, mas talvez você está aqui e hoje você não sabe nem se o seu terreno o construtor pode trabalhar, porque talvez você nunca disse para Jesus: Jesus, eu te recebo e pode trabalhar na minha vida. Às vezes está simplesmente um terreno abandonado, que já foi pago, já foi comprado pelo sangue de Jesus, mas você nunca disse para Jesus: Senhor, eu te recebo, te aceito como meu Salvador e construtor na minha vida, constrói o que o Senhor tem para a minha vida. Eu não sei qual fase da construção você está, mas eu quero te dizer que se você está na fase ainda de que você não tem, de que você não sabe se tem nem a garantia do terreno, eu quero te dizer que ele está pago, meu irmão. Esse terreno está pago, ele está quitado, e ele é de graça para você. Por isso, todos fechem os olhos, por favor. Se tem alguém aqui ainda nessa noite que não recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, não disse: Senhor, eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida, trabalha no meu coração, limpa a minha vida. Essa é a oportunidade de você dizer para Ele: eis-me aqui, Senhor, trabalha nesse meu terreno. Se você ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero te dar essa oportunidade hoje. Só dá um sinal com a sua mão, dizendo: eu recebo a Jesus como meu Salvador nessa noite. Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos com o terreno vazio, abandonado. Sabemos o que tem que ser feito, mas não temos muitas vezes a coragem de dizer: Senhor, trabalhe na minha vida. Por isso, se você está aqui nessa noite, você tem essa oportunidade de dizer: trabalha no meu coração, Senhor, trabalha, limpa. Talvez você está num processo, queridos, que você já recebeu, você começou a caminhar com o Senhor, e Ele começou a fazer uma limpeza na sua vida, começou a arrancar algumas coisas, algumas raízes do terreno, e começou a ficar alguns buracos ali, algumas coisas que estão doendo. Deixa Deus limpar a sua vida, meu irmão. Deixa Deus
passar a patrola, nivelar a sua vida. Essa é a noite de você abrir o seu coração e dizer: trabalha no meu coração, arranca, limpa ainda, tira o lixo que precisa ser tirado, nivela o terreno, traz equilíbrio para a minha vida, na área que o Senhor precisa ainda. Eu queria que você começasse a colocar a sua vida diante dEle nessa noite, e a fase que você sabe que você está, começa a dizer: trabalha na vida, tira esse lixo. Senhor, como eu estou precisando que o Senhor trabalhe mais os fundamentos, preciso de mais ferro, eu preciso de algo sólido, que me dê estrutura, que me dê base. Trabalha no meu fundamento, trabalha nas minhas bases, me fortalece. Essa é a noite de você sair daqui fortalecido. Sabe, queridos, e quando Deus começa a construir, paredes já estão sendo, tem um projeto lindo na sua vida, tem algo magnífico na sua vida, e Ele vai cumprir essa obra em nome de Jesus. Senhor, eu quero te louvar, Pai. Eu quero te engrandecer, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor nos ama tanto, Senhor. E o Senhor tem um projeto tão magnífico para mim, para os meus irmãos, projeto tão magnífico para essa igreja, para essa cidade, Senhor. E nessa noite nós abrimos o nosso coração e dizer: trabalha, continue trabalhando nas nossas vidas, continue movendo nas nossas vidas, continue, Senhor, arrancando o que precisa ser arrancado. Fortalece, Senhor, fortalece as bases do nosso coração. Arranca toda a parede de medo, rejeição, incredulidade, Senhor. Paredes da falta de perdão. Quebra, Senhor, nessa noite. Quebra, Senhor, nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu sei que a obra que o Senhor começou, o Senhor vai completar, Senhor. E eu sei, Senhor, que há um grande projeto, há um grande edifício sendo construído. O Senhor está edificando algo magnífico na minha vida e na vida dos meus irmãos, Pai. E essa obra é para a sua glória, que ela continue refletindo para a glória do Senhor, Pai. Por isso, tudo aquilo que está sendo construído aqui neste lugar, Pai, tudo aquilo que está sendo construído nas nossas vidas, que tudo isso seja revertido para o reino do Senhor, tudo isso seja revertido para a obra do Senhor, que possamos estar mais alegres, mais felizes, que nós possamos entender que cada momento que nós caminhamos contigo, que a nossa maturidade em Ti cresce, a nossa dependência também cresce de Ti, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos sair daqui hoje motivados em dependermos, buscarmos a sua dependência ainda mais, seja no que estivermos fazendo, seja num preparo simples em casa, seja no trabalho, seja, Senhor, naquilo que o Senhor colocou para que nós possamos realizar na igreja, Pai. Usa as nossas vidas, Senhor. Usa as nossas vidas como construtores nas vidas uns dos outros, como construtores no reino do Senhor, Pai. Eu te louvo, Jesus, te agradeço, te amo, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, queridos. Que eu profetizo para você que você tenha grandes projetos que Deus vai colocar no seu coração. Sabe, essa é, muitas vezes você tem uma palavra de Deus para você, a palavra de Deus está aqui já para você. Amém? Eu não sou contra profecias, eu não sou contra nada, mas eu acho, na Bíblia a gente vê que muitas vezes os profetas, quando Deus queria fazer algo, era o profeta indo até a pessoa e falando algo, porque aquilo que Deus já falou para mim e para você está aqui. Muitas vezes nós só precisamos crer, abrir o nosso coração e falar: Deus, trabalha na minha vida, e deixar que Deus trabalhe em nosso coração, amém? Glória a Deus. Você pode estender a sua mão para o lado da sua casa, nós vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, te louvar por esse tempo que tão precioso, Senhor.
E queremos colocar a vida de cada irmão aqui, Senhor, de cada pessoa que está aqui neste lugar, as pessoas que vieram. Obrigado por esse tempo aqui tão precioso, Jesus. Nós abençoamos as nossas casas, abençoamos o retorno.